tecla e você sobe com ela. Boa tarde, senhoras e senhores, tudo bem com todos vocês? Hoje estamos começando mais um programa, Josué Coimbra Podcast. Espero, inclusive, a gente está na última semana do mês de agosto. Ao contrário do que dizem por aí, eu acho que agosto vai ser o melhor mês de todas as nossas vidas. E aproveitando em melhor mês de nossas vidas, hoje eu trouxe aqui uma amiga muito bacana, muito gente boa, inclusive, é a Priscila Xavier. Ela tem uma trajetória muito bacana e muito gostosa. Gostosa literalmente, porque ela trabalha com política, é uma coisa que eu acho da hora, acho bacana. Ela trabalha com trades, é uma coisa que eu acho maravilhoso. Já fiz trades também, inclusive ela está aqui para conversar com a gente sobre trades. E ela também, para deixar a trajetória dela mais saborosa, ela é dona de uma pizzaria, vende comida, esse tipo de coisa. Priscila, dê-nos a chave do sucesso. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, em primeiro lugar, Josué, pelo convite. Espero conseguir representar muito bem as minhas ideias aqui. Ótimo. Priscila, deixa eu te falar uma coisa. Você quer se apresentar um pouquinho? Quer contar alguma coisa pra gente? Falar de onde você veio? O que você faz? Meu nome é Priscila Xavier. Hoje eu sou CEO da PX Trader, uma empresa que de antemão era uma mesa proprietária, mas hoje a gente foca mais na educação do trader. Sou estudante de economia, de ciências econômicas, sou formado em técnica de administração e tenho uma pizzaria agora recentemente. Sou fundadora do Movimento Negro de Direita. A gente começou essa trajetória tem uns 2 anos e, graças a Deus, tem dado tudo certo. Você sabe que a galera do Rio de Janeiro parece que tem uma tretinha com a galera de São Paulo. Eu acho que você podia mostrar que isso não é verdade e abrir a sua pizzaria a custo zero para quem é de São Paulo. É demais. Muito bom. Não, é uma forma de você mostrar que vocês nos amam e que é mentira. Como dizem por aí que vocês acham que a gente é folgado, esse tipo de coisa. Eu só estou querendo minimizar eu só estou te dando a chance de criar uma relação saudável conosco, mas você não quer, mostra que o que falam de vocês é verdade. Pode ser ao contrário também, né? Vocês virem abrir alguma coisa aqui, a que fizeram pra gente. E deixa eu te falar, o que te levou a se tornar trader e como foi o início da sua trajetória no mercado financeiro? Então, em primeiro lugar, né, o dinheiro, uma facilidade que a gente enxerga ali no começo de gerar uma renda. Mas quando a gente vai adentrando, a gente percebe que exige muito mais do que dinheiro e precisa de muito estudo. Eu iniciei mais do que dinheiro. Eu iniciei ali mais ou menos em 2018, ainda era tudo mato, não tinha muita informação. Eu comecei a fazer uns pequenos investimentos em ações, na época eu fiz até da Gerdau, mas eu ali ainda no home broker, sabe? Fazendo aquelas comprinhas ali. Então eu comprei, fiquei observando, percebi que ao longo do dia aquela compra estava tendo um tipo de lucro, e eu comecei a fazer day trade sem saber o que era day trade. Aí eu falei assim, já tá me dando um dinheirinho, eu vou vender aqui. Vendi. E fui enxergando esse processo. Mas aí fui conhecendo a plataforma de análise gráfica, aí ali a gente vai passando por mini contrato. Só que aí, antes de eu chegar no mini contrato, passei uma semana, eu coloquei um dinheiro, eu passei uma semana mais ou menos fazendo um bom dinheiro. Só que num dia, numa operação, eu perdi 3 mil reais. Aquilo dali para mim foi um baque, sabe? Então eu entendi que existia um problema comigo.
Eu precisava entender o que era aquele problema. Então, eu fui buscar fundamento, eu fui estudar. Só que eu encontrei os estudos sobre análise técnica, foi muito bom. Livros, né, que me ajudaram muito com a análise técnica. Fui aprendendo, passei mais ou menos uns 2, 3 meses estudando, entendia já o que eu precisava fazer, só que o que me brecou naquele momento foi o quê? Foi o medo. Eu já não conseguia mais, mesmo sabendo as operações que eu tinha que fazer, eu já não conseguia mais chegar e apertar o botão. Por isso que eu falo hoje muito da questão da mentalidade, como a gente tem que estar preparado mentalmente antes de chegar ali e fazer uma operação. A gente precisa entender se a gente realmente está preparado para aquilo. Então, hoje eu falo muito para as pessoas, fiquem anos. Eu fiquei 2 anos estudando só no simulado para tentar aprender. E quando eu consegui, eu não usei meu dinheiro. Eu fui fazer teste em mesas proprietárias que me ajudaram ainda a ter esse desenvolvimento ao longo desse tempo. Ali em 2020, mais ou menos, eu fiquei estudando até esse período, até 2022, até entender que eu poderia mexer com o meu próprio dinheiro, né? E que eu conseguiria consistentemente ir fazendo minha própria renda diária. Eu entrei nesse meio de 2018, mais ou menos, aí foi que eu perdi, então eu passei mais ou menos 2 anos estudando até eu conseguir gerar uma renda dentro do mercado financeiro. Entendi. É que você falou sobre essa coisa da mentalidade, né? E, assim, na prática, o que diferencia a mentalidade de um trader amador de um trader vencedor? E além disso, eu queria falar uma coisa. Parece que você nunca está preparado, né? Porque por mais que você tente, por mais que você estude, por mais que você faça, por mais que tudo, todo dia quando você liga a sua máquina 7 da manhã, eu falo 7 da manhã porque assim, se o mercado abre às 9, não dá para você chegar às 5 para as 9 e ligar o computador, É correto? verdade, exatamente. Então assim, quando chega 9 horas, você já tem que estar lá pelo menos umas 2 horas. Então, parece que todo dia, quando você liga a sua máquina, é um dia diferente. E parece que nada daquilo que você aprendeu vai te ajudar em absolutamente nada. Estou falando bobagem? Não, exatamente. Parece que a sua arma renova todo dia, e só que você não tem arma. Exatamente. O que diferencia o trade amador do consistente? Eu falo muito do trade vencedor e do trade perdedor. O que acontece? O trade perdedor, ele na maioria das vezes ele joga no escuro, ele opera no escuro. E ele é aquele cara que ele vai sair falando que o mercado financeiro é um cassino. Só que ele não entende que o problema é ele. O que eu ensino para a galera que quer ser um trader consistente, né, um trader vencedor, é que ele precisa entrar numa operação com a mentalidade de que eu estou aqui para ganhar ou aprender. Se ele ganhar, ele vai entender que a estratégia dele é boa, ele conseguiu fazer aquele ganho. Se ele perder, é um aprendizado. Ele precisa entender o porquê daquela perda e trabalhar aquela perda, fazer uma análise do porquê daquela perda e para cada vez mais ele conseguir ser consistente. O trader vencedor, ele precisa entender que eu vou perder, eu tenho chances de perder, mas que ela seja a menos possível, sabe? Para ele poder controlar os riscos dele nessa jogada. Porque quando ele entende o quanto ele pode perder no dia, ele acaba se controlando mais e tendo menos medo de fazer essa ação. Então, você está falando da gestão de risco, né? Que eu acho que isso é uma coisa que super funciona na teoria. Porque na prática é difícil pra cacete. Você imagina que imagina que você está lá no dólar e aí você tomou, sei lá, 20 pontos na cara. Você sabe que tomar 20 pontos. Eu esqueci de perguntar com quem que você brinca, se é dólar ou mini índice. Eu estou no mini índice, eu não passo para o dólar, não. Eu Tá. fico no mini índice. Por que você não gosta do Incentivo dólar? também. Oi?
Incentivo também. Tá, mas por que você não curte o dólar? Eu acho que se você ganha é muito mais rápido, mas se você perde é muito mais rápido também. Então, eu prefiro ficar ali no Tá, mini índice. a gente já vai chegar aí. Mas o que acontece? Quando você toma, sei lá, 20 pontos no mini dólar, o que acontece? 10h30 da manhã, 10h30 não, ó, 1 hora da tarde você tomou aquele ferro maravilhoso, 20 pontos no dólar. Você vai querer resolver essa treta à tarde, não vai? Exatamente. Por isso que tem que ter toda essa mentalidade e trabalhar o gerenciamento de risco, porque ele precisa seguir uma estratégia, certo? Porque senão não adianta. E qual que é a sua principal regra de ouro para resolver isso? Porque, meu, assim, eu não conheço um cristão que, assim, olha, e tem aquela coisa que é pior ainda. Você já fez 20 pontos no mini dólar até 1 hora. Estamos falando de sexta-feira. Você sabe que, historicamente, o mercado à tarde ele é mais lento do que o mercado de manhã, correto? É, Ele vai mudando. Das 9 às 10h30 você tem um mercado, depois até o meio-dia você tem ao almoço você tem um outro, e aí depois à tarde ele vai ficando mais parado. Então o cara já ganhou 20 pontos de manhã, só que ele tem certeza, não sei por quê, que ele vai fazer mais 20 à tarde. E aí, e Priscila? acaba devolvendo. Esse é o problema. O ansioso. Esse é o trade que acaba sendo o trade perdedor, o trade amador. Porque o trade consistente, ele pega o dinheiro dele e sai, e vai aguardar o outro dia. Entende? Essa é a ideia. E a questão de, como você falou, a chave do gerenciamento de risco é seguir a estratégia. Já entrar numa operação com uma fuga de perda ou de ganho, principalmente de perda, né? Porque a gente indica a porcentagem de perda de 2%. Se você tem 1.000, você perde 20. É a máxima que a gente incentiva. Por isso que uma pessoa que tenha R$ 1.000, a gente não vai incentivar ela a operar com 5 mini contratos, 6 mini contratos. Não, opera com 2. Você vai conseguir que você vai aos poucos conseguindo ter sua evolução e sua rendinha. Porque muita gente chega muito acelerado, né? Esse foi meu erro no começo. Mas você sabe por que chega? Porque tem a galera que vende sonhos também. Exatamente, E aí o exatamente. cara vende para você na internet que, olha, você que está desempregado, você que está isso, você que está aquilo, venha ser rico conosco. E aí as pessoas acabam acreditando que elas vão chegar num mercado que é extremamente competitivo, que é extremamente ágil e sem nenhum preparo vão ser mais inteligentes do que a galera que está na mesa dos grandes bancos. Exatamente. Né? Eu acho que. E aí é que vira um cassino, porque a pessoa chega, não sabe o que está fazendo, toma 20 pontos, depois acha que vai recuperar depois do almoço, e não vai. E aí você me corrija, e aí tem uma outra questão também. A pessoa ela não faz uma análise e um estudo do mercado para entender o que está acontecendo no mundo, para entender para onde a economia está indo, e a pessoa sai comprando ou sai vendendo determinado ativo, quando na verdade, ou você está na mão errada na operação, ou você não deveria fazer nada no mercado. Só que o cara ele não sabe que ele precisa ter outros conhecimentos que não é só subiu, desceu. Você acha que tem coerência? Exatamente, exatamente. A gente fala muito que tem a análise técnica, mas tem a análise toda financeira, né? No dia a dia, o trader, ele precisa, como você falou, acordar cedo, observar a reportagem, o jornalismo, porque ali já é um indicativo de como o mercado vai ser. Se ele vai começar na baixa, vai começar na alta, e dali ele já pode preparar suas operações
dentro do gráfico. Exato. Sim? Não, eu falei exato. Ah, sim. Então, a análise financeira também é muito importante, não só da, da empresa no geral, mas o que está acontecendo no mundo, no governo, que com certeza pode influenciar uma Petrobras da vida, uma Geral da vida. E se não observar isso, não adianta você chegar lá, pegar um dinheiro, investir, que amanhã ou daqui a um mês o seu dinheiro está perdendo, você está perdendo o seu dinheiro, entendeu? Aí Exato. estão caindo. Então tem que se observar. A gente tem que incentivar muito essas duas questões. Sim, acho que essa coisa do educacional, que muita gente fala sobre o educacional, mas eu acho que pouco nós vemos o educacional acontecendo na realidade. Porque você vê muita gente perdendo, e acho que além de muita gente perdendo, você vê muitas pessoas perdidas, totalmente perdidas no mercado. O cara não sabe o que está falando, ele não sabe o que está fazendo. E aí você fala, para onde que está indo esse povo todo? Entende? Eu acho que isso que falta, e eu acho que isso não corrobora, mas acaba selando aquela imagem que o pessoal tem que fala, que é um cassino, que isso é um jogo. Mas eu acho que aí também deve ter uma outra raiz, que é como o Brasil é um país extremamente pobre, de repente a culpa não é nem do cara. Como o Brasil é extremamente pobre, temos aí uma renda média de R$ 3.400, se não me engano, segundo o IBGE, segundo o Diese, o ideal seria 7.000. Ou seja, as pessoas são desesperadas para fazer qualquer renda. É verdade. E aí quando ela chega, e quando você pega hoje, que a economia nacional está ruim, está muito ruim, soma-se a isso que a gente passa por um processo de desindustrialização, ou seja, não tem emprego. E aí você tem o pai de família, ou o cara que está começando uma família, ou o cara que é jovem, porque todo mundo precisa de dinheiro, né, Priscila? Exatamente, exatamente. E aí a pessoa olha para esse mercado e fala, eu acho que tem dinheiro. Você acha que faz sentido? É exatamente assim. É exatamente assim que funciona. Conheci muitos que entraram pegaram muito dinheiro, largaram o trabalho, pegaram o dinheiro de fundo de garantia, foram investir, uns deram certo, outros não, porque exatamente atiraram no escuro. Mas assim, é exatamente isso, ó, a tentativa de uma mudança de vida, de uma oportunidade, de querer ter uma renda, de querer, sabe, conquistar outras coisas, porque infelizmente o que muitos influencers mostram por aí é isso, é essa ostentação dentro do mercado financeiro. E na maioria das vezes não vai ser isso, sabe? Não vai ser flores. Então, é por isso que a gente fala muito da questão do gerenciamento de risco, porque ele está ali, ele sabe que ele tem chances de perder, mas ele pode ganhar também, muito bem. Mas as chances que ele tem de perder, ele pode amenizar essas perdas, para não gerar essa quebra de banca, né? Que muitos aí entram e acabam se perdendo. Muitas das vezes. Já vi gente que perdeu muitas bancas a chegar a R$ 40.000 em um ano. Nossa. E você percebe ali que é uma falta de controle, exatamente, aquela questão. Ele está vendo aquilo dali como cassino, se sobe, se desce, e ele não está fazendo toda essa análise, não está estudando, não está aprendendo análise técnica a fundo para entender exatamente como funciona o mercado. Isso que atrapalha muita gente. Atrapalha. Eu sempre gostei de fazer um casamento de análise técnica com análise fundamentalista. Aí, no Sim. caso, para comprar um papel, para casar com ele. Swing eu fazia quando era bem mais novo. Pô, e foi igual você, eu fazia swing, mas não sabia que estava fazendo swing. Exato. Mas era legal, porque assim, eu começava. Eu esqueci o nome do ativo. Então era assim, Priscila, toda segunda-feira eu comprava, toda sexta eu vendia, aí eu gastava aquele dinheiro no final de semana. Não, mas era assim, ó, por exemplo, vamos falar, a gente tem aí R$ 500.
Então, eu tinha R$ 500 na segunda, aí esses R$ 500 virava, sei lá, 800 na sexta, aí eu vendia, pegava esse lucrinho de R$ 300, saía sexta, sábado e domingo, na segunda-feira eu retomava na operação de novo e ficava nessa brincadeira. Muito bom. Mas era bem novo nessa época. Mas era gostoso, porque dava para passar o final de semana. Legal, né? E eu fazia swing sem saber. Depois, porra, essa swing. Eu falei, pô, não sabia. Mas é que é legal essas coisas, né? Com certeza, com certeza. Mas tudo com bastante estudo, né? E bastante segurança. Sim, sim. Não, você falou uma coisa certa. Na época, eu não fazia estudo, não fazia nada. Por quê? Porque, meu, no começo, eu estava comprando aquele papel para crescer na vida, para ser alguém, aquela coisa que você já sabe. Só que aí chegou uma sexta-feira que eu falei: meu, preciso sair esse final de semana, tem um eventinho, pá, preciso desse dinheiro. Fui lá, vendi, mas é assim, o troco eu venho e coloco na segunda-feira de novo. Deu, o final de semana foi bom, segunda-feira sobrou dinheiro, fui lá, coloquei. Só que aí a operação começou a dar certo, e eu, meu, quer saber? Eu vou usar isso aqui para garantir meu finalzinho de semana. Não, mas assim, eu era super novo, tá? Eu acho assim, hoje eu não faria naquelas condições de novo. Mas depois disso, evidentemente, eu aprendi que você precisa estudar, precisa se preparar, precisa se tornar maduro. Acho que a maturidade é uma coisa que é muito importante e que faz você se tornar uma pessoa vencedora dentro desse processo também. Porque você aprende muito mais com os erros do que com os ganhos. E aí eu acho que Exatamente. não é só em mercado de capitais que você aprende muito mais com erro do que ganho, mas eu acredito que na vida como um todo. Porque enquanto você está ganhando e está acertando suas operações, você não está nem um pouco preocupada se você está fazendo operação na sexta-feira, 4:30 da tarde. Sabe, só tem você lá dando liquidez para a bolsa. E você está Exatamente. saindo, e você tá saindo no game por um milagre divino. Porque até o diabo já falou: Deus, cuida aí, porque se vier para cá, vai acabar com o meu cantinho aqui. Então, eu acho que é isso, sabe? Essa coisa da maturidade, do crescimento, do aprendizado contínuo. E quando a gente chega no mercado, e aí eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, se você chegou a reparar que você tinha inúmeros erros na sua vida que você não sabia que tinha e descobriu quando chegou em bolsa, por exemplo. A falta de segurança em mim mesma foi uma das coisas que eu observei muito. E exatamente por eu começar a implementar o que eu aprendi dentro do mercado financeiro em questão de mentalidade, né, que eu fui buscar estudar PNL, inteligência emocional, e todo esse processo eu comecei a realmente a trazer para a minha vida, de que eu podia confiar em mim mesma, entendeu? Ser mais paciente nas minhas análises, principalmente nas análises da minha vida, até que também observar mais o que acontece em volta do mundo. E isso que me levou a criar o movimento negro, sabe? Observar a necessidade da população, dos negros de direita naquele momento. E vou dizer que o mercado financeiro me levou para o meio da política, exatamente por causa dessas questões emocionais, principalmente. E aproveitando que você falou que é engraçado, né? Muita gente que gosta do mercado de capitais, ou não só do mercado de capitais, você falou que estava estudando economia, né? Sim, Exato. Muita gente que gosta de economia, gosta do mercado de capitais, naturalmente acaba gostando de política. E qual a semelhança que você enxerga dentro desses dois mercados? primeiro, né, que tanto o mercado financeiro quanto a política, os dois têm a capacidade de ferrar ou ajudar muito a população.
As pessoas precisam entender, mas assim, no meio político, a mesma comparação é conseguir analisar corretamente o cenário, entende? Ter paciência, observar mais o outro e analisar principalmente as contas financeiras, né? Para não ter algum tipo de problema, tanto quanto no governo, quanto dentro do mercado financeiro, do trader, o trader profissional. Entendi. E você fala, por exemplo, quando você fala do governo, como que você enxerga a política no atual momento? O que você esperava desse mercado? O que você vê ele hoje? Como você acha que você pode ajudar? Qualquer, o que você colabora? Entende? Porque no trade você foi bem, você faz suas coisas, e na política, como é que você vê isso? Exatamente. A minha preocupação é um pouco com a educação financeira, né? É tentar mostrar que hoje, por exemplo, que uma taxa de juros a 15% não colabora com o consumo da população, sabe? Isso reduz o consumo da população. E quando eu falo isso, eu quero que o jovem negro ou o jovem periférico entenda que uma taxa de juros a 15% é o momento dele investir numa Selic, investir no mercado financeiro, e não ele gastar como eles acham que é uma roupa cara ou um combo de bebida, aquilo dali está construindo uma riqueza. Quando eu quero pregar alguma coisa dentro da política, eu quero isso, entendeu? Dentro desse mundo de movimento, eu quero exatamente isso, eu quero mostrar exatamente como cada um deve se comportar dentro de uma taxa 15% ou uma taxa de 2%, dentro do mercado financeiro, dentro do Brasil. Eu quero que esse jovem ali da comunidade possa me ver como referência, com essas pessoas que eu quero me comunicar, sabe? Porque eu nasci numa comunidade em Senador Camarás, que muita gente não conhece, mas uma comunidade muito perigosa. Eu ia para a escola com a base do tiroteio, sabe? Quando eu estava indo para a escola, eu via a gente voltando do baile funk, e a gente precisa mostrar para esses jovens que tá no baile funk não é um futuro, sabe? Que ele não tem que estar achando que cantar junto com o Oruan, que está contra o sistema, que ele não está contra o sistema, que, na minha opinião, ele está dentro do sistema. Para ele lutar contra o sistema, ele tem que estar dentro do sistema de uma certa forma. Esse jovem ele precisa aprender a cuidar do próprio dinheiro, ele precisa aprender a investir, ele precisa ter vontade de empreender, e que esse governo facilite esse jovem que quer ser um empreendedor, que é isso que a gente não vê, sabe? A falta de apoio do governo para os jovens periféricos que querem empreender, entende? Essa é a minha preocupação com a base financeira da micropolítica, microeconomia de dentro das comunidades, que existe muito, só que não é enxergada, sabe? Ela rende muito, só que ela não é enxergada por parte dos governantes. Sim, concordo contigo. Inclusive, tem uma coisa que é engraçada, né? Nós temos no Brasil, por exemplo, você tem o cara que está na base, lá na periferia, que ele recebe um Bolsa Família, alguma ajuda. Você tem o cara que é o grande empresário, que ele também recebe alguma ajuda, mas você tem um cara que está no meio de todo mundo, que é o cara que ele não quer continuar nesse sistema do Bolsa Família, etc, etc, que ele quer realmente fazer isso que você está falando, que ele quer empreender, ou então você já tem um empresário que já está fazendo, que já está caminhando. Esse povo que está no meio da pirâmide, ou que está querendo sair da base da pirâmide para migrar para o meio, ele não consegue porque você não tem incentivo para empreender, para criar, para fazer coisas.
Você acha que eu estou falando bobagem? Não, exatamente, exatamente. Na minha opinião, a educação financeira, a educação empreendedora já deveria começar no ensino fundamental, dentro das escolas públicas, para existir exatamente esse incentivo. Isso é bom para o país, isso é bom para a nossa cidade, isso é bom para a evolução econômica do nosso país, Sim, exatamente porque existem jovens muito inteligentes que estão querendo empreender tanto na área financeira quanto na área robótica, IA, e essas pessoas não têm oportunidade por questão que ninguém está olhando para elas, sabe? exato. E aí você desperdiça um talento e ele vai para onde esse talento? Ele não vai para lugar algum. Não vai para E lugar de nenhum. repente você tem um cara aí, sei lá, vou falar uma coisa qualquer. De repente você tem um cara aí que vai criar energia, aliás, que vai criar luz elétrica. Sabe, um novo Thomas Edison, é isso que eu estou querendo dizer. Ou um novo. Enfim, eu esqueci o nome agora do Bill Gates. Ou então você vai ter um novo Bill Gates. Só que você não dá oportunidade para esse pessoal aparecer. E aí a gente Exatamente. fica sempre naquela coisa, quem está no meio não sai, quem está lá na base dificilmente vai subir para o segundo andar, e quem está no meio está sendo espremido. Quando, na verdade, acho que seria fundamental você ter uma. E isso tem. Inclusive, eu escrevi um artigo outro dia que falava sobre isso. Na verdade, comentava sobre o Brás. E aí eu fiz uma provocação. Será que se de repente, se o prefeito aqui na capital, se ele não der uma isenção tributária na região do Brás, é claro que vai ter que passar pela Câmara, aquela coisa arada toda, mas será que se você não dá uma isenção tributária, você fala, mas vai diminuir a arrecadação? Concordo. Hoje ela diminui. Só que você, Priscila, você vai conseguir vender teu produto, você vai conseguir baratear o seu preço, contratar mais um cara, e com tudo isso, só você já deu uma mexidinha na economia. Como você está vendendo um produto mais barato, se antes você vendia 10, agora você vai vender, sei lá, 13. Só que não é só você. Aí tem você que vendeu 3 a mais, tem a Dona Maria, tem o Zezinho, tem o fulano, tem o ciclano. Quando chega no final, você tinha um consumo de 100 e você ganhava X, agora você vai ter um consumo de, sei lá, 150 e de repente você vai ter um ganho maior na arrecadação ou a mesma arrecadação. Porque eu acho que o que importa no final é a economia crescendo e o povo ganhando dinheiro. Exatamente, mas parece que eles não querem abrir mão disso, né? Não. E como é que a gente faz? Porque eu acho que o grande problema brasileiro acaba se tornando a tributação, porque a gente mata o consumidor. Porque, por exemplo, você tem sua loja de pizza, correto? Então, Sim, assim, sim. quando eu falo assim, olha, eu estou tributando o empresário, estou tributando a Priscila, blá, blá. Priscila, o que você vai fazer? Você vai repassar esse tributo para o cliente. Exatamente, não adianta. Não Então, adianta. Eles na verdade, aquela conversa, aquela coisa de que, olha, estamos fazendo justiça social, estamos fazendo com que o rico e o patrão pague aquilo que ele não pagou, na verdade, isso não existe. Porque quando eu aumento sua carga tributária, dificulto para você, o que você vai fazer? Você vai repassar esse custo para quem está comprando a sua pizza no fim do dia. Exatamente. Sempre Então, está você acha... aumentando um pouquinho e sempre a gente está tendo que reajustar os preços, não adianta. Sim. E me fala uma coisa, você hoje você está presidente do Afro PSD no Rio de Essa Janeiro. graça do estado do Rio, isso. É no estado? Tá, Isso, estado. isso. E como surgiu essa oportunidade? Quais têm sido os maiores desafios? Então, eu digo que ter criado um movimento negro nos abriu muitas portas, né?
A gente foi conhecendo pessoas que foram apresentando outras pessoas e a indicação do PSD Afro, ele veio de uma das membros do movimento. Ela mora em São Paulo, só que ela convive muito nesse meio político, do pessoal de Brasília, ela queria muito me apresentar a gente, o presidente do PSD Afro lá de Brasília, que está em Brasília. Aí ela foi, apresentou a gente, ele ficou muito interessado no movimento. Hoje a gente até é amigo, ele me liga basicamente todo dia para a gente conversar sobre algumas questões políticas. E aí ele decidiu esse ano, não, você vai ser presidente aí do Rio, porque aqui no Rio ainda não tinha o estado do Rio ainda não tinha um representante, né? Então você vai ser presidente aí do Rio. Aí nessa insistência, eu acabei aceitando. A maior dificuldade que eu tenho encontrado nesse processo é conseguir, porque o PSDA, nesse momento, a ideia deles é conseguir eleger mais pessoas negras nas próximas eleições, pretos e pardos, né? Então, a maior dificuldade é a gente conseguir contatar pessoas que se candidataram nas eleições passadas, né, que tiveram uma boa quantidade de votos, chegar até essas pessoas e fazê-las entenderem que elas precisam continuar nesse processo, porque muitas desistiram, não querem se candidatar a deputado estadual, deputado federal. Então, o trabalho de tentar fazer entender que elas precisam participar desse processo, mostrar uma causa para elas tentarem apoiar, essa é a maior dificuldade, sabe? Conseguir trazer essas pessoas de volta para conseguir as próximas eleições, participar das próximas eleições. Entendi. Tá. Você, então, pensando um pouco nisso, porque você está no PSD, que é um partido direita, centro-direita, correto? Centro-direita, sim. Tá. E aí você falou que você teve pessoas que saíram candidatas no passado e que perderam a eleição e que por algum motivo se desmotivaram, correto? E acabaram abandonando o partido. Tá. Não, elas continuam no partido, só que não querem tentar uma nova eleição, sabe? Então a gente tem que mostrar que, nossa, sua votação foi muito importante para outras pessoas se elegerem, sabe? Então você pode ter uma chance nas próximas eleições, tentar unir um outro que foram candidatos na mesma cidade, um não quer, poxa, vamos tentar ajudar o outro, entendeu? Tentar fazer esse trabalho. Você não acha que, de repente, isso que você está me falando seja um problema da direita? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você pega isso que você está falando, eu já conversei com algumas pessoas de direita e eu sempre reparo a mesma coisa. O cara foi, não conseguiu, e aí, por algum motivo, ele não está dado que não conseguiu. Só que por algum motivo, teve traição, teve isso, teve aquilo. E o processo também é difícil, você sabe que é difícil. As pessoas acabam desistindo. E aí, quando você vai na esquerda, o cara eles se mantêm muito motivados, né? Tenta 3, tenta 4, tenta 5, tenta 6, tenta 1.000, tenta 15.000, tenta 30.000, 30.001 foi. Você acha que não passa por essa falta de motivação e talvez seja a forma como olham a política? E aí, fechando a minha questão, que já virou um livro, eu percebo que muita gente à direita entende que você tem um processo político, mas ele é um trabalho social que você faz, é um trabalho voluntário que você faz. E quando você vai mais à esquerda, eles entendem que aquilo é de fato um trabalho. Eles entendem aquilo como um ato de devoção, como um ato de um ato que você tem que fazer. Sabe? É algo que está dentro de mim. É um trabalho que não tem fim. Aliás, é um trabalho que não tem término. Você entende? Aonde ele estiver, ele é um representante da categoria, ele é um representante da causa. Parece que ele faz aquilo por amor. É exatamente essa falta de motivação que não existe dentro da direita. Parece que quem se elege pela direita está muito ali eu por eu, sabe? Não
por um ideal. Nossa, E eu nem assim, cheguei, eu não tinha nem chegado aí ainda. ia chegar. Eu nem ia entrar nessa pauta, mas já que você é a convidada, você entrou, tudo bem. Então, o que falta é essa motivação diária. Por quê? Eu vou até falar de uma pessoa que eu até acompanho dentro do PT, porque ela foi num debate comigo, essa menina, e o que eu vejo? Ela é uma menina nova, militante do PT, tem menos de 18 anos, e eles fazem umas ações por aqui na Zona Oeste, são jovens que acordam 4 horas da manhã e preparam cachorro-quente, lanche, para levar para os trabalhadores que estão saindo naquele horário, 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã. Eu vou falar que isso é uma coisa horrível porque tá vindo da esquerda? Não, eu tenho que falar que a direita também tem que fazer a mesma coisa. Você tem que Incentivar fazer o trabalhador, melhor. trazer o trabalhador para a gente, mostrar Você tem que fazer exatamente melhor. por que ele está na merda. Sim, Exato, mas você tem que fazer melhor do que ela. exatamente. Não é só dar um pão com salsicha, sabe? Dar um hambúrguer artesanal toda noite quando ele estiver saindo, Eu vou dar meu entendeu? endereço para vocês duas, e aí vocês vão disputar meu voto. Ai, meu Deus. Você Não, entende? mas Então a direita ela tem que começar a fazer esse papel social que ela não se apega a isso, infelizmente. ela não. E você falou certo, ela não se apega, só que aí quando você vai conversar com a galera da direita, ah, não, a minha. A minha militância é um trabalho social. Mas aí você fala assim, meu, que trabalho social ruim que você faz. Porque, não, mas é verdade, porque assim, o É cara não verdade. consegue trazer um cara novo, ele não consegue se organizar politicamente, ele não consegue fazer absolutamente nada. Enquanto isso, você vê. Assim, e aí, como é que eu falo para a menina, dentro do seu exemplo, como é que eu falo para ela? Olha, eu não quero que você leve um pão com manteiga para o cara que trabalhou a noite inteira. E aí? O que eu Ela só falo? vê aquilo dali como uma salvação para os outros. Ela vê aquilo dali como uma verdadeira escola, sabe? É um trabalho para ele, de estar ajudando. Sim, sim, Por que mas que só ele não que se aí ele está comprometer, criando né? militância, ele está criando Exatamente, esse movimento, ele está processo. criando pessoas, ele está criando um grupo. Enquanto isso, o cara Exatamente. da direita está em casa dormindo até 8 horas da manhã, e é isso aí. E aí chega a Exatamente. eleição, toma um couro e não entende por quê. Não, mas é assim, você entende? Você não acha que falta essa visão de união na direita? E tem uma coisa que você falou, quando você vai à direita, é muito eu, é muito o personagem, não existe nós, Esse é o correto? erro. Exatamente. Não existe, ó, nós estamos juntos. Não, eu sou o Josué, sou candidato, ganhei, beleza. Ah, é a Priscila. Bom, meu, a Priscila não sei quem é. Exatamente. E como. Depois que ganham, esquece toda a população que levantou eles até ali. E é por isso que a gente repara que, desde as eleições, que das primeiras eleições do Bolsonaro, muitos que se elegeram ali pelas costas dele não se mantiveram, né? Perderam as próximas eleições. Eu acho que falta um pouco disso, da gente conseguir se movimentar em pequenos grupos dentro da direita, dentro da sociedade, e não só se movimentar quando tiver uma, uma parada com o Bolsonaro na Paulista. Não, a gente tem que fazer além disso, Então, sabe? Tá ali mesmo na rua. mas é que aí é uma coisa que eu penso. Eu acho que assim, de que adianta você ir num evento do Bolsonaro na Paulista domingo? Beleza, 5 milhões de pessoas. Tá, mas na terça-feira você não consegue organizar uma reunião no teu diretório aí no seu bairro. E aí, Exatamente, exatamente. Não para que seria adianta nada. domingo na Paulista? A organização tem que vir de baixo, tem que começar pequeno, não adianta. A gente tem que estar, assim, se reunindo em grupos de bairros, sabe, dentro de academias, porque eles estão fazendo isso. Estão dentro das universidades, pessoas sendo agredidas, outros jovens que se titulam como de direita estão sendo agredidos, e a esquerda só está ganhando nesse processo, porque eles são unidos.
sabe? Por isso que eu sempre vi a necessidade da gente criar um movimento, porque esse movimento, querendo ou não, nos trouxe essa força, essa proteção entre a gente, sabe? Porque atacar um, vai vir um monte nos proteger, sabe? Então, é cada vez mais necessário a criação de movimentos de direita para poder ter essa proteção, né? E conseguir chegar mais à população. E outra coisa que eu reparo bastante também, que você tem assim, você tem dentro da direita quadros bons, só que são dois. O restante não, assim, parece que o cara, eu não sei, parece que a questão política para a direita não tem valor. Você entende o que eu estou falando? Enquanto você vai à esquerda, o cara está se preparando, o cara está lendo, o cara está estudando, o cara está participando dos conselhos, está fazendo. Mesmo que ele não seja candidato a vereador na próxima eleição, mas todo mundo já é incentivado. Olha, entra no centro acadêmico, faz o grêmio, entra no conselho da empresa, se candidata. Sabe, a pessoa vai criando, vai aprendendo como funcionam as coisas. E aí você conversa com o pessoal da direita, não, eu preciso ganhar dinheiro, eu não discordo que você precisa ganhar dinheiro, ok? Dinheiro é sagrado. Mas parece que não tem o amor ao negócio. Eu concordo. Quando eu falo essa questão que a direita não se volta para o lado social, é exatamente isso, sabe? Existe na direita, mas a galera que começou a se reconhecer por direita, não estou falando de uma juventude, essa galera ainda é muito voltada ainda para o lado religioso, certo? Religioso, e aquela galera mesmo rústica que quer voltada para o trabalho, eu quero fazer dinheiro. Mas eu acredito que está nascendo uma nova direita, uma nova juventude de direita, que ela está indo nesse caminho, uma juventude inteligente, sabe, que sabe dialogar com a esquerda, sabe mostrar os pontos para a esquerda que eles estão errados, e é uma juventude que está ali, que estão trabalhando, conseguindo reunir uma outra juventude boa, entendeu? Para conseguir trabalhar com a população e mostrar para a população qual é o lado exato que eles precisam seguir, né? Uma das pessoas que eu vejo, mesmo sendo de outro partido, é a galera lá do PL Jovem, sabe, junto com o Rafael Satier. Eu vejo que é uma galera que está se movimentando com uma nova direita, uma juventude bem bacana, bem estudada, uma galera formada, pessoas que estudaram história e foram perseguidas dentro das universidades. Eu acredito que a gente está nesses dois processos, sabe? Uma direita realmente um pouquinho mais ignorante, que está ali focada apenas na questão da religião e na sua vida pessoal, na minha família, e está surgindo essa nova direita que está tentando se comunicar com a população. Que eu acho que, assim, eu não tenho nenhum problema com a família ou Não, com a não. empresa, mas eu acho que, assim, quando você entende que você quer fazer política, não dá para entender que a política é um trabalho voluntário, é um trabalho social, que você pode fazer de qualquer jeito. Acho que você precisa ter um preparo, você precisa conhecer, você precisa, sabe, e mostrar que você tem uma proposta melhor. E eu não vejo, e assim, eu não vejo isso na direita. Exatamente, concordo. A ideia não era essa, tá? Mas como você é uma líder política que veio aqui hoje. Exatamente. E aí você entrou na pauta. É isso que me preocupa na direita, essa falta de querer ir para o lado de ajudar mais a população, né? Entender as dores da população. Igual o que a gente falou, é só eu por eu. Acabou o outro, acabou que a população precisa, não volta mais na rua que morava, entender o seu bairro, o que acontece, mais ou menos isso. Né, seu doguinho? É. Quer participar O também? dog toda hora, fica quietinho. Não, mas eu concordo contigo, e eu acho que precisa surgir essa coisa nova na direita e sair dessa trava, né? Porque acaba prejudicando um trabalho de todo mundo, inclusive daquela galera que está realmente afim
de fazer a diferença no mercado. Exatamente, exatamente. Porque existe uma galera preparada, né? Uma galera que tem estudo dentro da direita, uma galera que vai saber representar realmente os ideais da população. Só que a gente não entende o que acontece nas pessoas que votam dentro da direita, que eles sempre estão voltados para o famoso, né? O cara que faz um meme, uma piada engraçada, é o cara que vai eleito dentro da direita. Então, isso aí complica um pouco a situação. Mas acredito, como eu falei, que existe uma juventude que está chegando, que vai fazer essa mudança dentro da direita. Eu espero que a gente consiga. E você já foi candidata no passado? Vim candidata à vereança pelo Novo. E aí, qual que é a sensação de ser candidato a vereador? É muito louco? Sim, como eu falei que dentro do Novo é um partido que estava meio dividido, né? A gente estava com uma animação ali no começo, só que depois o partido se rompeu, existiu muitos problemas que acabou desanimando toda uma nominata. Por isso que eu falei que ele Ah, se não, mas eleger. e você? Como que era o seu coração? Assim, porque você é Então, candidata. nesse processo, eu dei uma desanimada ao longo desse processo, entende? Mas continuei postando meus vídeos, fazendo o que tinha que ser feito. Mas, assim, foi para mim foi muito leve, sabe? É uma coisa que foi muito rápido para mim, não esperava participar de uma vereança, mas como aquilo que você fala que no eu não tenho essas coisas. Isso para mim foi tranquilo, eu não tive uma emoção de estar vindo como vereadora, sabe? É como se eu já tinha vindo outras vezes, mas isso para mim foi muito tranquilo. Mas isso para minha família foi muito mais importante do que para mim. Isso que eu achei interessante, sabe? Mesmo que eu ganhar, ter uma quantidade de votação boa, aí, assim, exatamente, a minha família ficou muito mais empolgada do que eu. E quando eu vi que a minha família ficou bem mais empolgada, aquilo dali para mim se tornar mais interessante e me dá uma motivação para as próximas eleições, sabe? Então, é um processo que eu pretendo continuar. É que eleição é um processo gostoso, né? É verdade, é verdade. Eu tô aí pelo segundo ano consecutivo. Inclusive, pessoal, entrem no site Melhor Podcast Brasil, votem no Josué Coimbra Podcast, que é um momento, assim, eu gosto dessas coisas, porque vira uma loucura a sua vida, né? É um tempo, são 40, 90 dias que a sua vida vira de cabeça para o ar. Exatamente, exatamente. Sair pedindo voto é uma loucura, conversando com as pessoas, falando com todo mundo. Assim, eu nunca fui candidato a vereador, mas já fiz eleição no centro acadêmico na faculdade, no Grêmio, no meu podcast todo ano eu sou candidato aí. No ano passado eu fiquei em segundo lugar, graças a Deus. Bacana. Fiquei em primeiro. Mas eu imagino que na tua posição deve ser uma coisa muito mais legal, né? Não, com certeza, com certeza. Para a mentalidade de assim, de quem veio de baixo, morava numa favela e conseguir fazer uma coisa dessa, para as pessoas à nossa volta, acaba sendo muito importante, sabe? E para mim também, vendo isso, acaba tendo mais gás para ter motivação de continuar as próximas. Aí, se tudo der certo, 28, aí você volta agora de novo com força total. É isso aí. Pô, aí vai ser da hora, né? Que aí você já vai ter tido aquele aprendizado lá de trás, já vai estar mais Exatamente, madura, exatamente. de repente está estruturada, tem uma galera contigo, tem conhecimento, já está Exatamente. um pouco mais sólida, e aí você entra de novo, e aí se poder viver esse tempo louco, acho que de repente será, acho que vai ser legal. Também acho, também acho. Acho que esse processo pode ter, foi ruim no início, mas não. Dentro dessa eleição, não foi. Foi um processo de aprendizado realmente. Eu conheci pessoas muito bacanas que eu trouxe para a vida do partido, para a vida, sabe? E que sei que pessoas que podem me ajudar também nas próximas eleições, nos próximos anos. E foi isso que me trouxe hoje a ter esse cargo ao PSD, né? Mostrar que, poxa, se você teve uma chance em outro partido, você pode vir para cá que a gente também pode. Eles me deram essa abertura, sabe? Que a gente também pode te dar uma força, sabe? Isso que é interessante.
Sim, mas você sabe, eu acho que não, que não sei se você vai me entender, mas eu acho que não existe eleição perdida. Exatamente, concordo. É tudo Vai depender, aprendizado. porque assim, se você, assim, é óbvio que você vai perder a eleição se começou hoje o dia 1, sei lá, são 90 dias de campanha, não é isso? Se Isso. você começou o dia 1 e o dia 90 sentado igual nós estamos aqui, realmente, a eleição foi Já eu perdi. É, perdida, não tem o que perdi. conversar. Agora, se você fez eleição de fato, conversou com as pessoas, fez política, foi no partido, sabe, de repente você não ganhou aquele pleito, mas você ganhou experiência, trouxe pessoas novas para a sua vida e Exatamente. fez construções que, se nós estivéssemos aqui na posição em que estamos agora, jamais as teríamos feito. Exatamente, concordo. Então, eu acho Exatamente. que é óbvio que todo mundo. Se você falar, José, você quer ser vereador? Quero. Deputado estadual, federal, senador, presidente da República. Meu, eu quero tudo. Não, é verdade. Você não quer? Com certeza. Então, mas se você não ganhou essa eleição, você vai ter vários ganhos marginais, que não é só o. Nossa, fugiu a palavra que eu ia dizer, mas assim, eu acho que. E a eleição não termina no dia 2 no dia 4 de outubro. Entende? Se você souber fazer o seu trabalho, ela continua, porque ali você construiu um novo caminho, você trouxe Exatamente. outras pessoas, e aí você vai Exatamente. se pôr, que eu acho que isso vai ao encontro daquilo que nós falamos no passado, que você tem os candidatos mais à direita, que eles não fazem campanha de forma consistente, não fazem política de uma maneira consistente. Mas se você vai trabalhando isso, depois que acaba a eleição, conversa com as pessoas, traz mais gente para o seu grupo, vai construindo uma jornada, você não perdeu a eleição. Concordo. Enfim, eu vejo dessa maneira, mas assim, eu não sou candidato a nada. Exatamente isso. As oportunidades, as portas que se abrem depois que você vem candidato, mesmo você não ganhando, se você souber aproveitar aquilo dali, você consegue manter um bom posicionamento, um bom legado dentro da política. Entendi. E eu não perguntei como que tá o PSD Afro no Rio de Janeiro hoje, como você pegou ele, o que você pretende fazer com ele daqui para frente? Então, como eu peguei ele há 3 meses, né? De início, estou tentando entrar em contato com vereadores que já foram eleitos, para a gente tentar trazer essa imagem um pouquinho da galera negra que foi eleita, para tentar reforçar mais a imagem do PSD Afro dentro do estado do Rio de Janeiro, sabe? Porque como é novo, então a gente precisa apresentar primeiro, mostrar a ideia do que é e fazer com que eles também abracem essa ideia, sabe? Então ainda estou nesse processo de contatar essas pessoas. Entendi. E como você pretende levá-lo, construir daqui por diante com ele? Tem algum projeto, tem alguma coisa que você pode falar com a gente? Do PSD Afro. No PSD Afro. Então, como eu falei, a preocupação do PSD Afro é realmente eleger pessoas nesse momento, mas o meu propósito dentro do Rio de Janeiro que a gente está buscando pessoas para colaborar nesse processo, investimentos, conseguir ter pelo menos uma escola dentro de alguma área periférica, uma escola de finanças, sabe, onde a gente possa realmente conseguir ensinar o mercado financeiro, sobre investimento, sobre empreendimento, para jovens de classe média baixa, jovens da Ah, periferia. que Essa legal, é uma das nossas metas dentro do PSD Afro. bacana. Eu acho que é super importante esse tipo de projeto. Enfim. Concordo. Bom, a gente já está com quase uma hora aqui de programa. E você tem alguma mentoria, alguma coisa no mercado de capitais que você está fazendo ou vai fazer? O
quer deixar um telefone de contato, um Insta? Então, já dou mentoria, né, há um tempo, desde quando a gente abriu a Pesquisa Trader. A gente ficou um tempo como mesa proprietária, né? Eu tenho algumas pessoas que trabalham junto comigo, mas agora só estamos na mentoria mesmo. Se quiser deixar meu contato, Pode pode deixar? falar. Pode. 219-6746-1524. Tá. Júlio, anota, já deixa o telefone dela em algum lugar aí, por favor. E aí quem quiser te procura nesse número. Eu acho que vai ser uma mentoria muito, muito boa, muito rica e produtiva. Enfim, Obrigada. quero agradecer a Priscila, quero agradecer ao Júlio que estava aqui com a gente, quero agradecer a você que está aí do outro lado. Priscila? Eu que agradeço o convite, foi uma conversa muito produtiva, muito boa. Espero participar mais vezes e que eu consiga ter passado minhas ideias aqui para que as pessoas possam ter compreendido, que as pessoas possam ter entendido tudo nossa conversa entre trader e política. É que as coisas foram se misturando ao longo da conversa. E assim, eu juro, eu não ia falar dessa coisa do político de direita. E aí você entrou no assunto, foi, eu falei, vamos falar então. Mas maravilha. Enfim, é isso. Obrigado a todos e até a próxima semana. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.